Fala, terceirão! Tranquilão, galera? E aí? Vamos terminar nossa biotecnologia agora. Semana 4, volume 4, findados. E hoje nós vamos falar do projeto Genoma Humano. Tá ali no slide. Moçada, não se esqueçam do nosso Instagram, os quiz, acabam que são exercícios de revisão. E ó, vou logo relembrar. Nosso pré-ENEM está vindo aí 100% gratuito, mas com material de qualidade, a gente está trabalhando nisso. Nossa plataforma também está vindo aí, beleza? Moçada, eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Nós vamos fazer um resumo teórico de biotecnologia, como a gente tem feito, alguns traços. Mas hoje eu vou começar pelos cromossomos. Nossa, Charles, cromossomos? Então vamos lá. Eu vou falando e você vai vendo. Ali você tem 22 pares de cromossomos, tá vendo? Esses são chamados 22 pares de cromossomos autossômicos. Esses são cromossomos que não têm características sexuais, não determinam nada em termos sexuais. Mas tem dois ali chamados X e Y, que sim, são cromossomos sexuais. Esse primeiro aí, eu já coloquei um indivíduo que porta síndrome de Down. Concordam comigo? Não entendi, Charles. Você está vendo que ele tem 3 cromossomos de número 21? O certo para a nossa espécie é nós termos 2 cromossomos de cada tipo. 2 cromossomos de cada tipo. Nesse caso, o indivíduo tem 3 cromossomos do número 21. Isso acarreta nesse indivíduo a síndrome de Down. Mas você fala, só porque tem um cromossomo a mais? Espera aí que você vai ver o que é ter um cromossomo a mais. O que significa isso em termos metabólicos. Esse seria um indivíduo que porta síndrome de Down, porque ele tem 3 cromossomos autossômicos de número 21, e ele é do sexo masculino, porque ele tem um cromossomo Y. Agora, olha esse outro cariótipo. O que vocês viram agora é um cariótipo. Olha esse outro cariótipo aqui. Nesse caso, é uma fêmea. Como é que você sabe, Charles? É uma fêmea da espécie Homo sapiens, porque tem 2 cromossomos X. E os autossômicos? Não tem síndrome de Down, por exemplo, porque não tem 3 cromossomos 21. Olha lá. Tem 22 pares de autossômicos, que dá 44, mais 2 sexuais X, que dá 46. Então, moçada, um cariótipo masculino com síndrome de Down, um exemplo, e um cariótipo feminino. Olha aí, ó. Esse é o cara com Down. Beleza? Agora vamos embora. Vamos ver logo o que significa isso. Lá em cima vocês estão vendo um cromossomo. Perfeito? O cromossomo é, na verdade, um nível de organização do DNA. Então, quando você fala que tem um cromossomo, você está num nível de organização X do DNA. Vai descendo todo o esquema aqui comigo, ó. Olha aqui. Você está vendo aqui embaixo o DNA, dupla hélice? O DNA ele tem genes que comandam a síntese de proteínas. Então quer dizer, Charles, que o cromossomo tem genes? Sim, então é por isso que tem cromossomo a mais, cromossomos a menos, cromossomos faltando pedaço, cromossomos com pedaço a mais, traz as famosas síndromes genéticas. É por conta dos genes. Agora, Charles, por que os genes determinam doenças às vezes? É porque, pessoal, os genes comandam o metabolismo por meio da síntese de proteínas. A síntese de proteínas, as proteínas vêm dos genes. Beleza? Olha isso aí. Você está vendo do lado esquerdo bases nitrogenadas. Ó, citosina, olha a seta, guanina, adenina, uracila. São bases nitrogenadas que você encontra no RNA. No DNA, que é dupla hélice, você tem citosina, guanina, adenina e timina. Além disso, vocês veem que o RNA é fita simples. Esses dois aí que estão nessa imagem, DNA e RNA, eles são os ácidos nucleicos. Nós, por exemplo, nós temos o DNA exclusivamente no núcleo. O nosso DNA, ele transcreve. Transcrever significa produzir RNAs. Beleza, pessoal? E ambos os ácidos nucleicos são compostos de nucleotídeos. As bases nitrogenadas, pessoal, que tem em cada um do nucleotídeo, a ordem delas, tipo assim, ó, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, a ordem delas que vai estabelecer o gene. Então, talvez você tenha 300, 400 nucleotídeos, cada um nucleotídeo com uma base nitrogenada. A ordem dessas bases nitrogenadas, a ordem dessas letras, como algumas pessoas falam, determina o gene. Beleza?
Tanto o DNA quanto o RNA são compostos por nucleotídeos, que como vocês estão vendo, olha lá, tem um fosfato, uma pentose, que no DNA chama-se desoxirribose e no RNA chama-se ribose, e as 4 bases nitrogenadas de cada um. Lembrando que o RNA tem a uracila e o DNA tem a timina, em substituição. Beleza? Daí você volta e entende o que eu já disse. O DNA se expressa por meio de proteínas, mas para ele fazer isso, o DNA produz um RNA mensageiro, que significa transcrição, transcreve o RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai servir ou levar a informação para a síntese de proteína. Mas quem manda na síntese proteica é realmente o DNA. Fui claro, pessoal? Com base nessas informações, a gente consegue fazer as atividades dessa semana de biotecnologia. Então vamos lá. Quase todo genoma humano tem alguma função de pesquisa. Pessoal, genoma é conjunto de genes. Então, vai comigo. Parece que a ciência finalmente está começando a abrir a caixa preta do genoma. Um novo olhar sobre o conjunto do DNA humano indica que ao menos 80% dos 3 bilhões de letras, bases nitrogenadas, químicas, têm alguma função. E sim, isso é surpreendente, porque desde que o genoma humano foi soletrado pela primeira vez há 12 anos, a impressão que ficou é que 95% dele era DNA lixo. Pessoal, DNA lixo quer dizer o seguinte, olha, nós achávamos antes que no máximo tinha 1% de DNA que se expressava. O resto, DNA que não se expressava. Mas, Charles, o que significa dizer DNA que se expressa? Apenas 1% de todo o meu DNA tem genes que controlam a síntese de proteína. O resto era o DNA que não se expressava. Aí surgiu um termo que é incorreto, chamado DNA lixo. Beleza? Aí vem, pessoal, sobre o DNA humano, assinale o que for errado. O que é errado nessa questão? Para aí, coloque sua resposta. Eu vou com você. A partir do sequenciamento genético do DNA, total do DNA humano, é possível avaliar o prognóstico de várias enfermidades distintas, incluindo diferentes tipos de câncer, problemas cardíacos, diabetes e Alzheimer. Eu vou fazer uma análise crítica dessa questão, porque eu não concordo. Só que é uma questão de 2013, então eu tenho que remeter ao tempo. Mas mesmo nessa época já não era muito apropriado. Olha só, eu busquei o gabarito oficial dessa questão e achei isso aí na rede. Não achei a prova original com o gabarito original vindo dela. Achei a prova original, mas não achei o gabarito da PUC. Mas em todos os locais que eu chequei tinha isso aí. Não concordo. Por quê? Vou fazer bem tranquilamente e eu adoro que vocês duvidem e busquem. Eu sei que vários amigos meus, professores, seguem o Escola Online e utilizam esses vídeos que têm ajudado muitos deles, que falam com a gente, compartilham, nos ajudam muito. Então, meus amigos professores também, dá uma olhada nisso. A partir do sequenciamento genético total do DNA humano, que é o genoma completo, ok? É possível avaliar o prognóstico de várias enfermidades distintas, ou seja, é possível você antever doenças que vão vir a acontecer, incluindo alguns tipos de câncer. Ele fala diferentes tipos de câncer. Vamos fazer uma análise? A maior parte dos cânceres se dão espontaneamente por mutações no DNA. Mas existem sim oncogenes, genes que determinam uma chance do indivíduo vir a ter câncer. Um caso que se tornou emblemático alguns anos atrás foi a Angelina Jolie, quando ela passa por uma retirada completa de tecido de mama, uma mastectomia, porque ela fez um estudo genômico. Não posso dizer de forma nenhuma que todo câncer é hereditário. De forma nenhuma. A menor parte deles são hereditários, a menor parte deles são herdáveis, a maior parte são espontâneos. Mas é sim possível fazer essa análise. Então, já fiz uma análise do câncer. Segundo, problemas cardíacos. Sim, às vezes até mesmo no período embrionário também. Eu posso pegar o genoma embrionário do embrião e já fazer uma análise de prováveis ou possíveis doenças genéticas que ele vai vir a ter, ou mesmo sentencial, esse aqui vai ter uma doença genética. Sim, já conhecemos isso há alguns anos. Pessoal, diabetes. Pensa no diabetes mellitus tipo 1. Existem outros tipos de diabetes, eu estou falando de diabetes por hiperglicemia constante. Grande quantidade de glicose. Tipo 1, carga genética. Então até mesmo antes do nascimento eu sei, porque ele tem um caráter hereditário. E Alzheimer? Principalmente a manifestação muito cedo de Alzheimer é a carga genética. Então, não entendi o porquê. Está aí a análise crítica da questão. E aí os professores de vocês, quem vocês devem todo respeito e confiança sempre, vão ajudar vocês. Se quiser comentar aí, comenta, a gente troca uma ideia.
Beleza, meus amigos? Então vamos à atividade 2. Pessoal, o gráfico apresenta o percentual aproximado de DNA não codificadores de proteína em diferentes grupos de organismos. Beleza? A gente vai fazer a análise do gráfico. Pela análise do gráfico, de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar exceto. Então vamos lá. Olha a bactéria, o procarioto ali. Tem mais ou menos ali 20%. O que é aquele 20, Charles? Percentual de DNA não codificador de proteína. Quer dizer que 80% do DNA de uma bactéria codifica proteína. Agora olha o humano, próximo do 100. Quer dizer que quase nada do DNA humano é codificador. Uma pequena porção do DNA humano realmente expressa proteínas. É isso que eu tiro ao analisar esse gráfico. O indivíduo mais simples, quase a totalidade do DNA dele, se expressa em termos de proteína. No indivíduo mais complexo, pequena parte do seu DNA se expressa em proteínas. Então essa é a minha interpretação. Aí eu volto. Tudo está certo, mas uma proposta eu não posso afirmar a partir dos dados que eu tenho. Qual é a proposta? E aí? O que você marcou? Tchan, tchan, tchan. Pessoal, letra A, né? Os organismos evolutivamente mais complexos, tipo nós, transcrevem e traduzem menos proteínas do que os menos complexos. Não. A única coisa que eu sei é que os mais complexos, menor parte do seu genoma realmente se expressa. E nos menos complexos, quase todo o seu genoma se expressa. É isso que eu sei, só. E vou te falar mais. Nós, por exemplo, temos pequena parte do genoma se expressando em termos proteicos. Porém, nós temos cerca de 450 mil proteínas. Um número maior, tá? Estou colocando para baixo. Mais de 450 mil, vamos ficar assim. O que nos dá uma complexidade extremamente considerável, pessoal, acredite. Beleza? Vamos a 3? Diz aí, todos os organismos vivos possuem moléculas de DNA. Assim, se dois organismos são parentes próximos, seus DNAs serão muito semelhantes. Por outro lado, quanto mais distante for a relação entre eles, mais diferenças moleculares terão. Comparando-se o DNA de chimpanzés com os de gorila e com o de humanos, viu-se 91% de semelhança com o primeiro, gorilas, e 96% com os últimos, humanos. Então, humano e chimpanzé 96. Gorila, chimpanzé 91. Não é isso? Esse fato sugeriu que eu vou falar, mas está no comentário. Pessoal, quanto maior a semelhança genômica entre duas espécies, mais próximas essas espécies são. Beleza? Então, humano e gorila, humano e chimpanzé e gorila, chimpanzé e humano, eles são parentes próximos, são primatas. Sim, beleza. Mas quem é mais próximo? Aqueles que possuem maior semelhança genômica. Nesse caso, humanos e chimpanzés são parentes mais próximos. Quer dizer, tem um ancestral mais próximo entre ambos. Perfeito? Acertaram? Vamos a 4. O mapeamento de toda a sequência de nucleotídeos existente nos 23 pares de cromossomos humanos. Essas sequências de nucleotídeos são os genes. Mapear os 23 pares, quer dizer, os 22 pares de cromossomos autossômicos mais ou um par de sexual, quer dizer, construir a análise do genoma de todos os genes. É o que foi conseguido pelos pesquisadores há alguns anos, sendo apenas um passo no conhecimento de nosso genoma. Pessoal, nós demos nomes, descobrimos onde estão, mas a gente tem que saber o que eles fazem em toda a sua magnitude. Aí a gente controla realmente características com maior habilidade. É o que você aí que está me vendo vai fazer no futuro muito próximo, sendo biotecnólogo. Ah, não? Acha que não? Você nem imagina. E muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Moçada, vamos a 5 e última. Ultimamente tem sido iniciados uma série de projetos genoma, com o objetivo de sequenciar o genoma de espécies de importância econômica, como o eucalipto e o café. Sequenciar o genoma de um organismo significa descobrir, pessoal, sequenciar o genoma e entender como ele funciona significa descobrir todo o seu potencial. Agora eu quero saber o seguinte, sequenciar o genoma quer dizer descobrir os genes. Sim, os genes são o quê? São sequências de bases nitrogenadas. Sequências gigantescas, aliás. O que você marcou nessa? Vamos lá? Sequência de base do seu DNA. Beleza? Findamos o volume 4. Moçada, vem com a gente pro Enem, vai dar certo. O Escola Online está com vocês e contem com a gente o que for preciso.
Foi um prazer mais uma vez ter estado junto com você e ter contribuído alguma coisinha. Deixe seu comentário aí, deixe o seu like aí na aula. Valeu? Beijão e se cuidem. Fiquem bem. Abraços.